Salve, meus queridos! Tudo bem, meus amados? Live sobre Shavuot, festa de Pentecostes, festa das primícias, festa das semanas. Tem vários nomes, nós vamos falar sobre ela. Vou ver se eu acho o louvor que eu queria. Achei. Bora lá. Vamos ouvir um louvor, depois vamos orar e aí eu começo, tá? Nós vamos falar sobre a festa Shavuot com a visão judaica e a visão cristã, certo? Vamos lá. Vou explicar o que uma coisa tem a ver com a outra, para conversar sobre. Não tá conectada na caixinha. Ficai em Jerusalém. Eu vou deixar aqui mesmo. Até que do alto sejais revestidos de poder. Eu mandarei o Consolador. E quando vier, ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, labareda de fogo, sobre cada
aqui estamos, Senhor. Labareda de fogo, labareda de fogo, sobre cada um de nós, sobre cada um de nós. Labareda de fogo, labareda de fogo. E pousa sobre cada um de nós. Oh, vamos lá, vamos orar. Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, eu quero te agradecer antes de mais nada por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, Pai, e pedir que a tua boa, perfeita e agradável vontade se cumpra, Pai, que não seja nada de mim, mas tudo de ti, Senhor. Me capacita, Pai, em entendimento, em sabedoria, discernimento. Capacita-me, Senhor, a ser um instrumento perfeito em tuas mãos, Pai, porque sozinha, Pai, eu nada posso, Pai, mas eu confio em ti, Senhor, que me escolheu para que eu estivesse aqui falando com os meus irmãos sobre essa festa tão importante, Pai, do teu calendário. Pai, eu peço que o teu Espírito Santo venha de forma poderosa, abrindo os corações e as mentes para uma perfeita absorção daquilo que será falado aqui, Senhor. Para que nós possamos compreender plenamente a profundidade das tuas festas, dos teus mandamentos, daquilo que o Senhor nos deu como ferramentas para a nossa lapidação em ti, Senhor, para a nossa aproximação de ti, Senhor. Enfim, Pai, eu te peço que os teus anjos de guerra sejam acampados ao redor das nossas casas, para que nada venha nos tirar da tua presença, Senhor, para que nada venha atrapalhar, Senhor, enquanto nós estivermos aqui, Senhor, que nós possamos estar totalmente voltados a ti, Senhor, totalmente protegidos por ti, Pai, para que nós possamos, como terras férteis, absorver a semente que o Senhor plantará hoje em nossos corações, para podermos dar frutos, Pai, através daquilo que o Senhor derramará sobre nós hoje e essa semana. Em nome de Cristo Jesus, eu te agradeço, Pai, e te peço. Amém. Bora, meu povo. Nós vamos falar sobre a festa de Shavuot, certo? São 3 festas principais que Deus nos coloca no Antigo Testamento, festas principais, tá? São 7 no total, mas são 3 principais. Que Deus nos coloca no Antigo Testamento e que eu já falei com vocês, quem me segue há mais tempo sabe disso, tem base para o que Jesus faz no Novo Testamento, tá? As festas do Antigo Testamento apontam para Cristo Jesus. Isso precisa ficar muito claro, tá? Então nós falamos na Pessah, que é a festa da Páscoa. Nós falamos que a festa de Pessah, que é a festa que comemora a libertação do povo do Egito, era um apontamento para o que Jesus faria nos libertando do nosso Egito, da escravidão dos nossos pecados, tá? Então, a Páscoa judaica, a Pessah, fala sobre uma libertação física. O povo é liberto do Egito, certo? Por Deus. E Jesus vem na Páscoa cumprir a Páscoa, numa forma espiritual agora. A libertação não é mais de uma escravidão física, mas é de uma escravidão espiritual. E o sangue de Cristo Jesus, como o Cordeiro perfeito, não mais como o Cordeiro de Páscoa, um Cordeiro físico, mas um Cordeiro espiritual perfeito, imaculado, sem pecado, morre por nós na cruz e nos liberta do nosso Egito espiritual, dos nossos pecados, tá? Então, Jesus cumpriu a Páscoa na Páscoa. E Jesus cumpriu Pentecostes em Pentecostes, e nós vamos falar sobre isso, tá? Que é a festa de Shavuot. Do mesmo jeito que a Páscoa é chamada de Pessah, a festa de Pentecostes é chamada de Shavuot. Shavuot. Coloquei no nome da live. Vamos lá. Vou passar para vocês
um pouquinho sobre a festa, tá? Então a festa, ela é citada. A primeira vez que ela é citada em Êxodo. Êxodo 23, 16. Vocês podem anotar aí, se quiserem, tá? Se quiserem abrir também, enfim. Êxodo 23, 16. Leis acerca das grandes festas anuais. Vamos ler o 14. 3 vezes por ano vocês me celebrarão festa. É Deus dizendo. Versículo 15. A primeira festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comam pão sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso na época determinada, no mês de Abibe, pois nesse mês vocês saíram do Egito. É a festa de Páscoa. Festa dos pães sem fermento. Pedro, na bolsa. Não, acho que não tá na bolsa, não. Acho que tá lá no. Lá onde fica as bolsas. Onde fica o meu desodorante, minhas coisas ali. Eu acho que o remédio tá ali, aquele de espirrar no nariz. Por favor. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Versículo 16, que é o que fala da festa das colheitas. Povo, se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar, tá? E se eu não souber responder, eu vou pesquisar e respondo pra vocês aqui, tá bom? Porque tudo isto é novo para mim, tá? Deus vai me mostrando e eu vou indo conforme Ele vai mostrando, tá bom? Não é novo que Ele tenha me falado agora das festas, mas cada vez Ele vai passando mais informações, vai se aprofundando mais. Vamos lá. Muito tanque. É esse mesmo. Vamos lá. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Então a festa de Shavuot também é conhecida como festa da colheita dos primeiros frutos. Certo? Depois ele fala, celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas, que é a festa de tabernáculo. Então, parece a primeira vez sobre a festa das primeiras colheitas, festa de Shavuot, em Êxodo 23, 16. Depois, vem Levítico 23 também. Levítico 23 também, versículo 15. A partir do dia seguinte ao sábado, dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida, contem 7 semanas completas. Por isso que ela também é conhecida como festa das semanas. Por quê? Porque para saber quando a gente vai chegar em Shavuot, nós contamos 7 semanas depois da Páscoa, tá? Então tem a Páscoa, 7 semanas, ou seja, 49 dias. No 50º dia é a festa das semanas, é a festa de Shavuot. Certo? Contem 50 dias até um dia depois do 7º sábado. E então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães. Já vai falando, tá? Como que vai ter que ser a festa. Certo? Por isso, do contem 50 dias, é que ela é chamada de Pentecostes, porque no grego Pentecostes significa 50º. Beleza? Depois de Levítico, ela vai aparecer em Números 28. Números 28, 26. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, tá? Eles falam, tá falando rápido. Ixi, não consigo ver quem tá. Clica no ao vivo disso. Ah, que maravilha. Não consigo. Vamos lá. Números 28, 26. No dia da festa da colheita dos primeiros frutos, a festa das semanas,
Quando apresentarem ao Senhor uma oferta do cereal novo, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Obrigada, Taninha. Taninha colocou assim para eu saber que ela tá aqui. Tá tudo certo, tá vendo? Tá conseguindo acompanhar. Apresentem um holocausto, blá blá blá, e fala de novo do que tem que apresentar, tá? Das ofertas que tem que apresentar. Êxodo, Levítico e Números. Isso, Êxodo 23, 16, Levítico 23, 15, Números 28, 26. E depois de Números, fala em Deuteronômio. Deuteronômio 16. Bruno, volta. Deuteronômio 16, 9. Festa das semanas. Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começaram a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus. Tragam uma oferta voluntária. Alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome, junto com os seus filhos, suas filhas, servos, servas, os levitas que vivem na cidade, os estrangeiros, órfãos, viúvas que vivem com vocês. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a esses decretos. Os judeus comemoram Shavuot porque é um decreto perpétuo. O que é um decreto perpétuo? As festas são um decreto perpétuo. É um decreto que é para sempre, forever. Deus falou que era para sempre, tá? A pergunta é por que nós não comemoramos se Deus falou que era forever? E se Jesus não falou para não comemorar? Se Deus falou é para sempre e Jesus falou não parem, por que nós paramos? Volto a repetir o que eu falei na Páscoa, porque nós fomos roubados por Satanás. Porque a intenção de Satanás é roubar, matar e destruir. As festas são ferramentas de Deus, ferramentas pedagógicas de Deus. Ferramentas para que nós, seres humanos, falhos que somos, e com uma memória muito limitada, possamos relembrar sempre, de época em época, quem é Deus, o que Ele já fez por nós e o que nós devemos fazer, certo? Essa é a intenção das festas. As festas são didáticas. Nós temos um Deus bom e generoso que nos deu ferramentas. E Ele falou que usássemos das ferramentas perpetuamente, para sempre. E Jesus, quando veio, não mandou parar as festas, muito pelo contrário, Ele cumpriu as festas. Então não tem motivo para nós, cristãos, os gentios enxertados na videira, rasgarmos as festas da videira. Não tem motivo, porque Jesus não mandou fazer isso. Pelo contrário, Ele cumpriu as festas. E nós vamos entender como que Ele cumpriu as festas e como Ele cumprirá a de tabernáculo, mas eu não vou falar hoje sobre tabernáculo, mas vou dar um spoilerzinho, tá? Se eu esquecer, vocês me lembrem. Vamos lá. Isso aparece a primeira vez mesmo? Então, ó, Êxodo 23, 16. Shavuot, então, tem vários nomes, tá? Festa das semanas, festa das primícias, porque são os primeiros frutos. Então, primícias são os primeiros frutos. Festa de Pentecostes e festa da colheita dos primeiros frutos. Todos esses nomes é a mesma festa, tá? Ela é uma festa que ela não tem uma data fixa, ela é contada depois da Páscoa, depois da festa dos pães sem fermento. Então, 50 dias, 49, no 50º dia, comemora-se Shavuot. Shavuot é uma festa que dura 2 dias, tá? Então, este ano ela vai começar amanhã à noite e vai até quinta ao entardecer. Então, terça à noite, quarta, aí quarta à noite, quarta de dia. Porque para os judeus o dia começa no entardecer, certo? Vamos lá. Os judeus comemoram o Shavuot com algumas finalidades. Primeiro,
lembrar que eles estão colhendo os primeiros frutos graças a Deus. Graças a Deus que os permitiu estarem livres e agora terem as suas próprias terras. Terem como cultivar e viver das suas colheitas. Beleza? Segundo motivo para se lembrar de que nesta época dos primeiros frutos, Deus deu, não coincidentemente, a Moisés no alto do Monte Sinai os 10 mandamentos. Tá? Então, os 10 mandamentos foram dados na festa das semanas. Ok? Então, eles comemoram a entrega dos 10 mandamentos. Qual é o entendimento? Em Pessah, eles foram libertos. E agora em Shavuot, eles recebem uma ferramenta de como andar dentro dessa liberdade. Então, eles foram libertos da escravidão. E agora eles recebem de Deus um manual. Como que a gente vai se comportar de hoje em diante? Como que a gente vai agir? O que que a gente vai fazer? Nossa, Roberta, sua mente é... Certo? O que que a gente vai fazer agora com essa liberdade que a gente alcançou em Deus? Nós precisamos de regras, de leis para saber nos comportar, para termos um padrão de nação. Um padrão de nação, porque eles perderam a sua identidade. Eles ficaram 400 anos como escravos, recebendo as leis de um lugar que não era um lugar de Deus, era um lugar que cultuava vários deuses. Era um lugar cuja dinâmica não era uma dinâmica baseada no que Deus quer, era uma dinâmica baseada no que os egípcios acreditavam, na cultura deles e na religiosidade deles, de cultuarem diversos deuses. Então, quando eles saem desse cativeiro, eles precisam de um respaldo. Quem sou eu? Que povo a gente é? Nós somos o povo de Deus. Então, como que nós andamos? De acordo com essas leis aqui. Tá? Então, são as 10 leis, os 10 mandamentos e as outras leis também necessárias para eles, certo? Então, leis que cuidavam da alimentação, leis que cuidavam de como eles iam viver, de como eles iam plantar, de como eles iam colher, de como eles iam lidar com os povos que eles iam conviver, porque eles iam conviver com outros povos, né? Então, todas essas leis foram cuidados de Deus para eles, dentro dessa liberdade que eles conseguiram, ok? Então, eu consigo uma liberdade, Deus me liberta, e em seguida Deus me dá ferramenta para andar dentro dessa liberdade. As leis me mostram o que eu posso e o que eu não posso fazer, como eu devo caminhar e como eu não devo caminhar. Ok? Aí então Jesus vem, morre na Páscoa. Lembrando, Moisés fica 40 dias no monte com Deus, na glória de Deus, sendo trabalhado por Deus, estando em intimidade com Deus, certo? E vem os 10 mandamentos. Jesus vem e morre na Páscoa. Então, o povo egípcio é liberto na Páscoa. Moisés, 40 dias no Monte Sinai, recebe os 10 mandamentos. Jesus morre na Páscoa. Jesus ressuscita e fica quantos dias com os seus discípulos? 40. A mesma quantidade de dias que Moisés fica no monte para receber. Jesus vai embora e ele fala o que para os seus discípulos? Coloquei o louvorzinho hoje no começo para dar um spoiler. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Certo? Está em
Lucas 24, 49. Fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Para quem que Jesus fala isso? Fica na cidade para serem revestidos. Para as pessoas para quem ele apareceu. Em 1 Coríntios 15, 6, Paulo fala que eram mais de 500 os que viram Jesus depois que ele ressuscitou, tá? Então ele fala para ficarem na cidade até serem revestidos de poder. E aí em Atos 2, 1, vamos ler Atos comigo? Atos 2, abram Atos 2. Atos 2. Vem como labareda de fogo. Aqui, Atos 2. Aqui capítulo, versículo 1. Isso, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes. Então, Pentecostes acontece no dia de Pentecostes. Deu para entender? O Pentecostes que a gente conhece na Bíblia, no Novo Testamento, que nós falamos, Pentecostes foi o dia que os apóstolos, é o Pentecostes judaico. Porque Pentecostes não significa Espírito Santo vindo. Pentecostes significa 50º dia, que é a contagem depois da Páscoa. Então, em Pentecostes acontece o Pentecostes. Tá? Deu para entender o que eu tô falando? Tá? Então, Deus liberta o povo do Egito e dá a Torá. Jesus nos liberta do nosso Egito e nos dá o Espírito Santo. No 50º dia. Igualzinho. Ele completa, ele cumpre a festa. Ele não anula a festa, ele cumpre a festa. Ele não podia ter feito qualquer dia. Meu povo, fala pra mim, não podia ter vindo o Espírito Santo em qualquer dia. Por que que veio no dia de Pentecostes? Por que que ele falou, eu tô indo, ele ficou os 40 dias, que nem Moisés ficou os 40 dias lá no monte. Ficou os 40 dias, aí ele fala assim, tô indo, fiquem aí, até vocês serem revestidos. E só é revestido no dia de Pentecostes. No 50º dia. Porque Jesus veio cumprir as festas. As festas do Antigo Testamento apontam para Cristo Jesus. E nós precisamos entender isso para nós conseguirmos ter uma expansão de entendimento de quem Deus é, do que Ele quer, das ferramentas que Ele nos deu. Certo? Estão comigo, meu povo? Tá todo mundo... Ninguém escreve nada? Estão comigo? Estão entendendo? Vocês estão, né? Então tá bom. E vocês aí, estão? Bora, bora. Me respondam. Se a gente vai continuar lendo o Pentecostes? Não, agora não. Espera um pouquinho. Estão entendendo, meu povo? Estou entendendo. Na Páscoa judaica, houve uma libertação física. E no 50º dia, Moisés desceu com as leis grafadas na tábua, de forma física. Na Páscoa, que Jesus cumpriu no Novo Testamento, a libertação é espiritual. E as leis agora são grafadas no nosso espírito, através do Espírito Santo de Deus. Eu não vivo mais por uma lei escrita, eu vou além dela, não é abaixo dela, não apago ela, não rasgo ela, falo, essa lei não presta, eu não faço isso aqui, ó. Essa lei não presta, não quero mais, não. O Espírito Santo de Deus pega essas leis e grava no meu espírito.
Eu vou além. Eu não ajo mais por conta de uma lei escrita, mas a própria lei habita dentro de mim. Aquele que escreveu a lei agora habita em mim. Então não anula, mas aprofunda, aumenta, expande. E é isso que nós precisamos entender como cristãos. Por quê? Porque Roma, quando entra na parada, quando decide que não vai mais lutar contra os cristãos, mas vai trazer os cristãos para eles, e começa o sincretismo. O que é o sincretismo? Eu pego a minha religião e faço sincretismos, eu faço ligações com a sua e assumo a sua como a original. Foi isso que os romanos fizeram, misturam, exatamente. Né? Então eu cultuo a deusa tal, deixa eu ver quem pode ser parecida com a deusa tal, acho que a mãe de Jesus pode ser, então ela vai virar a santa tal. Eu cultuo Deus tal, esse Deus ele é forte. Quem que parece? Pedro, o discípulo, ele é forte também. Vou chamar ele de São, vou colocar ele como santo e vou fazer o dia dele e tal, no dia de fulano de tal. Eles descansam no sábado, mas a gente descansa no domingo. Então eu vou trazer o descanso deles pro domingo, vou dizer que é domingo, que é o primeiro dia e não o último dia. Eu dou uma mudadinha aqui, mas mantenho o descanso, então tá tudo certo. Eles foram mexendo na raiz do cristianismo, certo? E separaram o cristianismo do judaísmo, quando Deus não veio separar. Jesus veio nos enxertar da videira, não nos cortar da videira e nos fazer independentes de tudo que tinha sido feito até então. Se não fosse assim, Jesus não tinha cumprido as festas. Se você não assistiu a live que eu falo sobre Pessa, assiste a Santa Ceia, onde Jesus parte os pães. É uma tradição judaica de Pessa, o partir o pão. Jesus cumpriu as festas. Quem veio desfazer as festas foi Roma, quando pegou o cristianismo para si e cortou o que Jesus não veio cortar, Jesus veio enxertar. Veio pegar a gente que era gentil e enxertar na videira dos judeus. Roma quebrou. Mas não é a vontade de Deus. Porque Deus fala no Velho Testamento, decreto perpétuo. Então, bora colar. Bora entender o que Deus fez. Deus fez as festas no Velho Testamento apontando para Jesus. Porque os planos de Deus a respeito de Jesus já estavam em Gênesis. Quando ele disse que o filho da mulher acabaria com a serpente, mas seria mordido no calcanhar. Deus já tinha feito o plano perfeito. Jesus já estava nos planos. Tudo que é feito depois de Gênesis aponta para Jesus, que é o plano perfeito. Se aponta para Jesus, não tem por que ser tirado. Não tem por que ser esquecido. Ser negligenciado por nós. Nós precisamos entender. Jesus cumpriu. Então, a Torá, os 10 mandamentos, vieram para um povo que tinha acabado de ser liberto da escravidão, para terem a sua identidade de povo de Deus. E Jesus, depois de ter nos libertado espiritualmente, nos entrega o Espírito Santo para nos trazer a nossa identidade de filhos, não mais escravos, em Deus, com as leis gravadas em nós através do Espírito Santo de Deus. Vamos ler Atos 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Certo? Beleza, meu povo? Agora deixa eu achar aqui porque eu não anotei. Não. Vem como
labareda de fogo. Eu não notei porque isso não tinha me vindo. E Deus acabou de me coisar, por isso que eu preciso achar. Não tô escrevendo. Fica escrevendo? Calma aí. Como é que eu vou procurar aqui, galera? Mais rápido, eu acho. Não estou achando. Calma, vou achar. É que depois fala de novo, não fala de novo? Eu queria achar a parte que fala quando Moisés sobe para falar com Deus no monte e que Desce fogo. é Peraí que eu descubro. exato, Não é essa? exatamente. Então, em Êxodo eu achei aqui, ó, no 24. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem aos olhos dos israelitas. A glória do Senhor... Achei, pô. Tá aqui mesmo. Vamos lá, ó. Êxodo 20, eu li o começo. Li rápido e perdi. Vamos lá, ó. Êxodo 20? Êxodo 24. Moisés na presença de Deus, olha lá, ó. Disse o Senhor a Moisés: suba o monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que nós retornemos. Arão e Ur vão ficar com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver pode procurá-los. Quando Moisés subiu,
a nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Então, ó, vamos voltar lá em Atos. Cadê? Atos. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Ou seja, a glória, uma nuvem de glória estabeleceu aquele lugar e a nuvem de glória também estava no monte. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor. Fogo, parecia um fogo. Versículo 3 de Atos 2. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, o mesmo fogo que aparece em Pentecostes é o mesmo fogo que aparece quando Moisés recebe os 10 mandamentos. O que é este fogo? É o próprio Deus. É o próprio Deus, o mesmo Deus que deu as leis para Moisés, nos deu o Espírito Santo para podermos viver plenamente a lei. Não mais como fariseus, mas como filhos de Deus. Não mais porque eu tenho que cumprir a lei, mas porque eu fui salvo por um Deus bom, que na sua bondade e generosidade me deu leis como ferramentas para a minha vida. Com um pleno entendimento, não mais com um entendimento que vem de fora, mas que vem de dentro, através do Espírito Santo de Deus em mim. Estão me fazendo entender, meu povo? Não há coincidências na Bíblia, entendeu? Agora existe uma diferença. O fogo estava no Monte Sinai e agora o fogo está em nós, porque o fogo era visto na cabeça dos discípulos e quando o fogo tocava, o Espírito Santo de Deus se manifestava. Está em nós. Nós somos agora o tabernáculo. Deus habita em nós. Portanto, as suas leis agora habitam em nós. Então é uma festa para nós comemorarmos a bondade e generosidade de um Deus que não apenas nos liberta, mas nos dá ferramentas para andarmos de acordo com essa libertação. É uma festa para nós comemorarmos. Nós em Pessah comemoramos a libertação. Agora em Shavuot nós comemoramos que nós temos um Deus amoroso o suficiente para não apenas nos libertar, mas nos direcionar, nos apontar o caminho a seguir dentro dessa liberdade, para que nós possamos caminhar rumo à terra prometida. Não é um Deus que liberta e fala, se vira nos 30, faz agora do jeito aí que você... Não! É um Deus que libertou o povo do Egito e deu os 10 mandamentos. Nos deu o seu Filho para nos libertar plenamente, espiritualmente, dos nossos pecados, do nosso Egito espiritual. E nos deu o Espírito Santo de Deus. No mesmo dia da festa de Pentecostes, da festa de Shavuot, da festa onde se comemora os 10 mandamentos entregues por Moisés, Deus nos deu o Espírito Santo de Deus. Para agora nós podermos andar dentro da lei plena.
de Deus. Então, nós comemoramos agora, em Shavuot, não apenas a libertação, como na Páscoa, mas a bondade e generosidade de um Deus que nos mostra o caminho, que nos dá ferramentas, deu a lei, a Torá, e agora nos dá o Espírito Santo de Deus para viver essa lei da forma correta, não com religiosidades, fariseísmo, hipocrisia, mas como Jesus veio nos ensinar, certo? A festa das primícias ou dos primeiros frutos. Os primeiros frutos do que Jesus tinha feito estavam sendo colhidos. Atos 2, bora? Atos 2. Cinco. Calma, calma. Aqui, Atos 2, 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eram os primeiros frutos do trabalho de Jesus na terra. Então, na festa de Pentecostes, aonde Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, Jesus nos deu o Espírito Santo. E como primícias, primeiros frutos a Deus do seu trabalho, 3.000 almas foram alcançadas. Percebam como Jesus cumpre a festa e não rasga a festa. Ele cumpriu a festa. Agora, importante. Foi liberto um monte de gente do Egito. Moisés desce com a tábua e tá uma festa do oba-oba com bezerro de ouro. Moisés faz o quê? Vamos lá ler bezerro de ouro? É pé da vida. Vamos ler. Ó, seu palavreado, hein? Olha o seu palavreado, senhor Bruno. Lá do quê? É, o que você anda falando. Você sabe o que significa isso que você falou? É, então a gente vai conversar depois. Assim? Ah, já tá acesa. Fica acendendo de fora? Nossa. Não. Não, de fora não vai fazer grandes diferenças. Capítulo. Capítulo do espera e fica quieto. Vamos conversar, viu? Cadê? 32. Mas eu vou lá pra frente. 32? É, calma aí. Mas é 32 mais pra frente. Pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda, mate o seu irmão, o seu amigo, o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. $3.000 morreram. E lá em Pentecostes, 3.000 ganharam vida. Ai, que doido. Mas não foi por isso, porque eu não sabia disso. Estou falando agora. Não sabia disso. Não? Não. Deus é muito doido, né?
Não sabia disso. Não é isso que eu vou falar, você vai entender o porquê que eu vim pra cá. Caramba, que loucura. É 3.000, mesmo número? 3.000 morrem. 3.000 em Atos tomam a vida. Ai, que doido. Mas não é isso aqui não, ó. Tá. Por que que eu falei isso? Porque se morreu 3.000, a quantidade que tinha de escravos que foram libertos não foi a mesma da quantidade que aproveitou da liberdade. Não souberam aproveitar a liberdade que receberam de Deus, certo? E não viveram, então, o que Deus tinha para eles. Por que eu estou falando isso? Porque eram 500, conforme Paulo nos conta em 1 Coríntios 15:6, certo? Mais de 500 pessoas. Porém, vamos lá em Atos. Atos 2. De novo. Eu acho que é aqui que fala o número, não é? 120, né? É. Eu não sei. Ainda não cheguei antes. Isso, acho que deve ser. Acho que foi no 1. Aqui, achei. Aonde? Atos 1:15. Atos 1:15. Brigadinha. Durante esse tempo, no dia em que cerca de 100... Nossa, cara, eu li isso aqui. Como eu tô desatenta hoje. Eu li. Eu li do 12 até o 17. Eu falei, acho que tá no 1, aí eu vi lá no 1 e achei. Bora. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. O que significa isso? Dos 500, somente 120 esperaram em Deus. E os 3.000 que foram mortos lá por Moisés por causa do bezerro de ouro foram mortos porque não conseguiram esperar também. Os 40 dias que Moisés estava no monte. Então nós precisamos estar atentos para saber esperar o tempo de Deus, para que nós não sejamos consumidos por nós mesmos, pelo nosso desespero. Nós temos que pensar o quê? O que a gente pensa quando a gente ouve o povo fazer o bezerro de ouro? A gente fala, caramba, cara, foi liberto. Custava esperar 40 dias, foi liberto. O que são 40 dias para um povo que estava 400 anos preso, não é? Mas e o que nós fazemos quando algo não acontece no nosso tempo? A gente pensa, caramba, Deus nos livrou, Deus nos deu liberdade, Jesus morreu por nós, nos libertou dos nossos pecados. O que é esperar o tempo de Deus certo? Ou o que é nos submetermos a Deus e não às nossas vontades? Porque a vontade deles era viver parecido com o que eles viviam lá no tempo de escravidão. Mas Deus não nos libertou para viver de forma similar, como Jesus não nos libertou para vivermos de forma similar. A pergunta é: qual é o nosso bezerro de ouro?
O que nós temos feito no tempo que Deus mandou a gente esperar? O que nós temos criado para nos tranquilizar? Sendo que a nossa tranquilidade, a nossa paz devia vir de um Deus bom e generoso o suficiente para ter nos libertado. E para ter nos chamado para um novo tempo com Ele. Que a gente fique pensando sobre isso, porque isso não fazia parte do que eu anotei aqui, tá? Então não sou eu que estou falando sobre isso. Não que o que eu tenha anotado seja eu também, né? Mas... certo? Não tenha sido inspirada por Deus a buscar e anotar. Então, nós temos um Deus que nos liberta. Nós temos um Deus que nos dá ferramentas para andar dentro dessa libertação. De forma responsável. Certo? Antes nós éramos escravos, né? No Egito éramos escravos, aí fomos povo de Deus, escolhido. Agora nós éramos escravos do pecado e agora somos filhos de Deus. Então, para um povo escravo no Egito que foi liberto e agora foi chamado para ser povo de Deus, eu dou as leis, os 10 mandamentos. Para o povo que estava perdido no pecado, no lamaçal do pecado, eu dou meu filho Jesus Cristo para morrer por eles e libertá-los. E dou o Espírito Santo de Deus para que eles possam cumprir e viver plenamente a minha lei. Então eu sou um Deus que liberta e eu sou um Deus que dá ferramentas. E nós precisamos nessas festas bíblicas nos lembrarmos de quem é esse Deus, para não correr o risco de nós negligenciarmos o que Deus nos deu, tanto os 10 mandamentos, as suas leis, como o Espírito Santo de Deus, que nos faz vivê-las e cumpri-las em sua plenitude. Para nós não negligenciarmos isso, para nós não sucumbirmos às nossas ansiedades que nos fazem construir bezerros de ouro ou ouvir da boca do próprio Jesus, esperem em Jerusalém, e a minha ansiedade não faz eu esperar. Porque se eram 500 e ficou 120, 380 desistiram. E não vivenciaram Pentecostes. Agora, com esses 380 ou 100, Deus faz o que tem que fazer. Com aqueles 3.000 que morreram, ou 100, Deus levou o povo para onde tinha que levar. Então que a gente não se ache a última bolacha do pacote porque foi liberto por Deus. Porque foram libertos lá em Êxodo e morreram. 3.000, porque construíram seu bezerro de ouro. Foram libertos por Cristo Jesus, tiveram o privilégio de conhecer Cristo Jesus ressuscitado, mas não tiveram paciência de esperar e não viveram o Espírito Santo. Então que a nossa ansiedade não nos tire disso, porque como sem nós 3.000 almas serão alcançadas. Deu para entender? Nós não somos a última bolacha do pacote porque fomos libertos, tá, meu povo? E nós temos que dar valor à nossa liberdade. A liberdade que nós recebemos de Deus através de Cristo Jesus. E nós temos que dar valor a tudo que Deus fez antes de nós sermos enxertados na videira. Já falei isso em peça, mas vou dizer de novo. Se nós formos enxertados na videira, nós não podemos cortar a raiz. Nós morremos junto. Certo? Nós morremos junto. Quem tá aí, tá me ouvindo? Você eu sei que tá. Perguntando aqui na live, eu não consigo ver quem tá. De novo, às vezes agora vai. Não, quando trava assim, trava forever, ó. É. Vai ter que desligar a live isso aqui. Vai ver que nem dá mais pra ver, vai ver que desativou e eu não tô sabendo. Shavuot.
a festa das primícias. Nós temos que entregar os nossos primeiros frutos a Deus. Os nossos frutos de maturidade, de gratidão pelo que Deus fez. É uma festa... Ô, Natizita! Eu não consigo ver quem tá. Que bom saber que você tá aí. Nós temos que entregar os nossos primeiros frutos a Deus. Ah, top. Agora foi. Valeu, Nath. Kellyzita tá, e uma tá, e as Nats. Valeu! Top. Nós temos que pensar na festa de Shavuot, que é a festa das primícias, a festa da colheita dos primeiros frutos. Quais são os primeiros frutos que eu tenho para Deus? Deus me libertou. Jesus me libertou. Quais frutos eu estou dando dessa libertação? Eu estou dando frutos? Ou não, eu quero só um bezerro de ouro para eu cultuar? Eu tenho agido com responsabilidade dentro da liberdade que eu recebi em Cristo Jesus? Eu estou agindo com responsabilidade, eu estou agindo com gratidão? Eu estou esperando em Deus o que Ele tem para me dar? E enquanto eu espero em Deus, eu tenho feito o que eu preciso fazer? Eu tenho dado... Quais são os meus frutos? Quais são os primeiros frutos? Os apóstolos deram frutos do que Jesus tinha feito. Quais são os frutos que nós temos dado? Eu pensei e não tenho dado fruto nenhum. Tenho uma boa notícia para você. Dá tempo. Porque agora são os primeiros frutos. Chegará o tempo da festa do tabernáculo, que é a festa da última colheita. São os últimos frutos. Jesus cumpriu todas as festas. Ele vai cumprir a festa dos tabernáculos e ele vai vir pegar os últimos frutos. Até lá ainda dá tempo da gente tentar produzir algo. Tá? Pense. Produzir algum fruto? Se produzir, os meus frutos são bons ou são ruins? É fruto podre ou é fruto bom? O que eu estou entregando para Deus? Porque Caim entregou frutos podres, né? Se não fosse podre, Deus não tinha, né? Às vezes não é podre no sentido podre. Vocês entenderam o meu podre que eu quis dizer, né? Não. Podre no sentido de que não era bom diante de Deus. Às vezes o fruto é muito bonitinho, muito lindo, mas Deus sabe qual a intenção do coração. Entendeu? Ele sabe a intenção do coração de Caim. Entendi. Certo? Como são os frutos que nós temos entregue? Se a gente está entregando algum fruto, como são os frutos? São frutos verdadeiros, frutos vindo do Espírito Santo, de Pentecostes, ou são frutos falsos, podres? Quais são os frutos que eu tenho dado para Deus? Porque eu recebi a liberdade em Cristo Jesus. Eu recebi o Espírito Santo de Deus para me auxiliar como uma ferramenta desta nova vida que eu recebi, desta liberdade que eu recebi, para poder andar com responsabilidade dentro desta liberdade. Que frutos eu tenho dado diante disso? Deus não é um Deus que apenas dá a terra, dá as sementes, mas Ele espera colher os frutos. Por isso a festa das primícias, a festa das semanas. Conte as semanas, 7 semanas, 49 dias no 50º, comemore a festa das semanas. Me tragam os primeiros frutos. Tá? Deus é um Deus que dá, mas Ele também espera diante daquilo que Ele nos deu. Ele não nos dá para que nós fiquemos de braços cruzados. Isso é importante nós meditarmos na festa de Shavuot. Amanhã nós faremos outra live. Nós faremos live até quinta-feira, tá? Então amanhã nós faremos live, e aí depois na live começa o Shavuot. Nós faremos uma live durante o Shavuot na quarta,
E na quinta nós faremos outra live durante Shavuot também, porque é quinta ao entardecer que acaba. Se vocês quiserem comemorar Shavuot, já vou adiantar algumas coisas, mas nós faremos aqui amanhã, tá? Com relação à comilança nós não faremos, mas eu vou adiantar para vocês caso vocês queiram fazer, ok? No primeiro dia de Shavuot, eles comem alimentos à base de leite e fazem tortas de... Eu vi várias coisas, né? Alguns falam que fazem torta de cheesecake, outros fazem pão doce, enfim. Fazem pão com fermento dessa vez. E aí um dos rabinos estava explicando que o pão com fermento agora é para mostrar uma maturidade. Então, eu fui liberto às pressas, agora eu tenho tempo com Deus, eu tenho um tempo de maturidade, eu fermentei, eu dou algo além daquilo que eu dei quando eu fui liberto, entendeu? Antes era um pãozinho ralinho, agora é um pão fermentado, é um pão além do que aquilo, deu para entender, né? E o à base de leite, alguns falam que é porque quando eles foram comemorar, caía no Shabat não pode matar os animais e blá blá blá, enfim, aí tinha que ser leite, mas outros falam, que é o que eu achei mais vezes falando sobre isso, que tenha, como que fala? Qual a palavra? Tem o propósito de nos lembrar das promessas de Deus. Porque Deus fala que vai levar o povo para uma terra que emana leite e mel. Por isso, derivados de leite e por isso, coisas doces. Tá? Por isso, o pão doce e o cheesecake. Então, coisas derivadas de leite, queijos, eles falam que fazem... Aí tem uns queijos top, né? Mas nós pode comer mussarela e prato, que já tá bom demais da conta. E doces, tá? Então, se você quiser comemorar parecido, certo? Isso é a parte física, alimentar, tá? No entanto, o que nós precisamos fazer de mais, assim, nós faremos amanhã, que eles fazem eles leem Ruth e eles leem a Torá. Então, nós vamos ler a Torá, nós vamos ler Ruth e vamos conversar em cima de tudo isso que eu falei aqui. Com certeza Deus vai falar mais com a gente. Já falou mais do que eu achei que ia falar. Ok? Então, se você for comer algo ligado a leite, coisas doces, que você lembre das promessas de Deus. De nos levar a uma terra prometida, onde emana leite e mel. E nós sabemos que a nossa terra prometida é o céu. Beleza? Para eles era uma terra física. Libertação física, leis físicas para uma terra física. Nós, libertos espiritualmente através de Cristo Jesus. Leis gravadas no nosso espírito, leis que vão além das leis físicas, porque Jesus veio aumentar o padrão e não diminuir. Já falei disso várias vezes, nós vemos isso no Novo Testamento, para uma terra espiritual, terra prometida espiritual também. Ok, meu povo? Então nós vamos ter aí 2 dias. Vamos ler Ruth amanhã, antes de começar o Shavuot, mas eu já passei para vocês a base, já dá para vocês irem meditando sobre, tá? Primeira coisa, que é o mais importante, que eu queria que a gente meditasse, por isso eu estou fazendo essas lives, que Deus pediu para que eu fizesse, certo? Resgatar as suas festas, a sua cultura. Isso aqui não é uma cultura judaica, é a cultura de Deus. Porque em Gênesis não fala dos judeus, fala de Deus. Os judeus são um povo escolhido de Deus. O que os judeus fazem foi porque Deus mandou. Então isso aqui é uma cultura de Deus. Os 10 mandamentos não são dos judeus, são de Deus. Quem deu para Moisés não foi os judeus, nem existia judeus na época. Como assim não existia judeus na época? Não existia. Judeu é um termo que veio lá na frente. Primeiro foi hebreu, porque veio Abraão. Depois foi Israel, porque veio Jacó, que virou Israel. E depois veio judeus que vieram de Judá.
Então nem tinha judeus, então não é um termo judeu e não é uma festa judaica. É uma festa bíblica, uma festa de Deus. São mandamentos de Deus. E isso precisa ficar aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Por quê? Porque Roma nos roubou isso. A cultura romana, ao abraçar o cristianismo para si, nos roubou a cultura de Deus, que é uma cultura importante para nós nos lembrarmos de quem é Deus e do que Ele já fez e do que Ele fará. Porque o mesmo Jesus que cumpriu Páscoa, que cumpriu Shavuot, cumprirá a festa dos tabernáculos. E virá tabernacular conosco, morar para sempre conosco, colhendo os últimos frutos. Os primeiros foram os discípulos e os 3.000. Que nós estejamos entre os últimos frutos. E ao chegar lá, Deus não fala assim, não, vocês não são fruto não, vocês são no máximo uma balinha. Tem gosto docinho, mas não, é um monte de coisa aí que não é fruto não. É aquele suco que não tem... Você diz o que? Espiritualmente ou fisicamente? E espiritualmente, aí uma perguntou assim, vou ler porque as pessoas que estão assistindo gravado não ficam lendo as mensagens, né? Não aparece. Ela perguntou, a cultura romana foi implantada para confundir? Então assim, espiritualmente sim, óbvio que sim. Satanás quer sempre confundir. A palavra diz que ele veio para roubar, destruir e matar. Então eu destruo, eu roubo, né? Eu roubo a cultura, eu destruo a cultura que Deus implantou. Porque, volto a repetir, para quem não estava no começo da live. Deus falou que eram decretos perpétuos. Perpétuos é forever, para sempre. Tá? Se ele falou que era para sempre e Jesus não falou, não falou assim, não façam, continua válido. Deus não desfalou. Deus falou e não desfalou. Pelo contrário, Jesus cumpriu a festa. E Jesus fala, façam isso em meu nome, em memória de mim, quando ele cumpre a festa de Páscoa. Ou seja, ele manda continuar lembrando do que ele fez. Então a gente tem que se lembrar da Páscoa, do Shavuot, do Pentecostes, que ele nos deu o Espírito Santo. Nós temos que continuar nos lembrando. Então a festa é perpétua. Então sim, é uma cultura implantada pelo inimigo para nos confundir. Espiritualmente falando. Fisicamente falando, Roma estava com um problema em relação aos cristãos, porque já tinha feito de tudo e os cristãos não sumiu, pelo contrário, quanto mais tentava diminuir, mais aumentava, entendeu? Então colocava lá, levava no Coliseu. Obrigada. Levava no Coliseu, queimava, perseguia, e continuava crescendo, eles precisavam dar um jeito naquilo. Então o que eles fizeram? Politicamente falando, vamos abraçar essa religião, mas nós acreditamos em vários deuses, não vamos parar de cultuar o que é nosso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um sincretismo, a gente vai colocar umas coisinhas nossas com umas coisinhas deles, entendeu? E aí é que surgem os santos católicos romanos, né? Aí que surge, em vez de descansar no sábado, descansar no domingo, porque eles tinham um deus sol, domingo, Sunday, dia do sol, um deus de domingo, de sol, que eles cultuavam no domingo, eles trazem o descanso do sábado para o domingo, implantam um monte de festas sincretizadas com o que eles acreditavam e tiram as festas cristãs, colocando como se fossem festas judaicas. Eles fizeram tipo, você não pode vencê-los juntos. Exatamente, você não pode vencê-los juntos a eles. Mas aí a gente junta do nosso jeito. Que a gente também não vai abrir mão de tudo. Entendeu? Isso politicamente falando, tá? E aí nós fomos roubados e nós precisamos trazer de volta isso. Por quê? Porque Deus quer que traga. Por quê? Porque Ele é Deus. Acabou. Né? Sinto que é porque são ferramentas que nos foram tiradas. Entendeu? E nós estamos num momento que quanto mais ferramentas, melhor. Nós precisamos de todas as ferramentas possíveis para nos mantermos firmes. Então, nós fomos enxertados na videira. Jesus nos chamou para sermos pertencentes à videira.
não cuspirmos na videira, falarmos mal da videira, rasgarmos a videira e dizermos tudo que eles fazem não tem fundamento porque é antes de Cristo. Jesus não fez isso. Jesus cumpriu as festas. Jesus ceiou com os discípulos a ceia de Pessah. Repartiu o pão como estava na cultura que hoje nós cuspimos em cima como cristãos, e não podemos, que nós fazemos parte dessa cultura, nós somos enxertados nessa cultura, que não é uma cultura judaica, é uma cultura de Deus. Foi Deus que mandou. Não tinha judeu nenhum naquela época, foi Deus que mandou. Deus deu diretamente para Moisés. Deus falou direto com Moisés. Então as festas não são judaicas, são festas de Deus. Os mandamentos não são judaicos, são mandamentos de Deus. Tá? Nós fomos roubados ao acharmos que isso faz parte da cultura judaica. Não, isso faz parte da cultura que Deus quis instalar no seu povo através de Moisés, lá atrás. Certo? Ficou claro? Yes. Sim. Sim, Salabim? Sim, Salabão. Fala, Sarita. Sarita entrou e está ou Sarita entrou e saiu? Sarita entrou e está. Então, celebremos Shavuot, lembrando de tudo que eu falei, tá? É uma ferramenta dada por Deus para nós nos lembrarmos que nós temos um Deus que não apenas nos liberta, mas também nos dá ferramentas para andar dentro dessa libertação com identidade de povo de Deus e filhos de Deus, certo? Então ele deu os 10 mandamentos como uma ferramenta para aqueles que foram libertos no Egito poderem agora serem povo de Deus. Nós sabemos agora como nós devemos andar, o que nós devemos fazer, como nós devemos agir. Jesus veio, nos libertou do nosso cativeiro espiritual e nos deu o Espírito Santo de Deus em Pentecostes, em Shavuot, como Deus deu através de Moisés. Jesus deu através do Espírito Santo ferramenta para nós andarmos agora como filhos de Deus. Uma coisa não anula a outra, uma coisa complementa a outra, uma coisa aprofunda a outra. Abre, não é fecha, é abre, expande, aprofunda. Bom? E festa das primícias, os primeiros frutos. Quais são os frutos que nós temos dado a Deus? Meditemos sobre isso nesses 2 dias. Tá bom? Ficou dúvida? Se não ficou dúvida, vamos encerrar. Pra mim ficou não. Oi? Pra mim ficou não. Ficou não? Brubru, ficou dúvida? Peguei água ali também. Acho que não. Acho que não. Mano, Eu só gente. não entendi que calendário que as semanas aí dão 50 dias. 50 dias, você conta. Passou a Páscoa, a gente conta 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aliás, bem falado, se chama contagem de Homer. A contagem dos números dos dias que vão de Pessah até Shavuot chega, é chamado de contagem de Homer. Eles vão contando mesmo, dia a dia. E um dos rabinos que eu assisti, ele fala sobre a importância de nesses dias ir pensando sobre a maturidade, o quanto eu estou maduro com Deus, o quanto eu tenho buscado a Deus com maturidade, o quanto eu tenho sido fiel a essa libertação que eu recebi, entendeu? Uma pergunta. Diga. O Pentecostes judaico é sobre que eles ficam nas tendas igual o povo de Israel ficou durante 40 anos, né? Não, você está confundindo o Pentecostes com a festa dos tabernáculos. Não, eu tô falando da festa dos tabernáculos. E daí... Mas hoje não é festa dos tabernáculos. E o Pentecostes... Esqueci o tabernáculo cristão. Tabernáculo cristão, Jesus volta. Jesus cumpriu? Ah, então ainda não cumpriu. Não, é quando Jesus voltar. Tabernáculo cristão é Jesus voltando, tabernaculando conosco, morando conosco.
é a festa da última colheita, são os últimos frutos, Ah, entendi. tá? Certo? Ficou dúvida, vocês que estão aí? Os que estão aqui já tiraram a dúvida. Socorro falou que começou a assistir agora, vai assistir depois gravado. Pessoal que está assistindo gravado, tem dúvida, pode escrever aí, que aí dá pra eu ler e eu respondo vocês. Eu não quero escrever, que eu não quero me expor, me chama no privado, pergunta no privado, eu anoto a pergunta e amanhã eu falo na live de amanhã, tá? Então, essa semana inteira a gente vai falar sobre isso, ok? E que nós possamos estar preparados para recebermos o que Deus quer depositar sobre nós neste Pentecostes. Pentecostes é uma festa onde nós damos os frutos e onde Deus nos dá ferramentas. Ele já nos deu a Torá, os 10 mandamentos, ele já nos deu o Espírito Santo, mas ele pode dar coisas além. Fiquemos atentos. Entendeu? De repente, Deus tem algum dom para derramar sobre você nesta época. Você fique atento ao que Deus quer fazer. Porque é uma estação de primeiros frutos e uma estação de presente de Deus, sabe? Ferramentas para a nossa vida com Ele. Entendeu? Ferramentas de maturidade para a nossa vida com Ele, para que nós possamos andar de forma responsável. Andarmos com uma identidade. Povo de Deus, escolhido de Deus, filhos de Deus, certo? Então, se é esse tempo, Deus pode sim dar novas ferramentas específicas para você. Fique atento, tá bom? Estamos debaixo desta estação. Primeiros frutos e... Do mesmo jeito que quando eu fiz a festa de Pessah aqui em casa, foi um tempo de libertação. A gente acabou e o aluno olhou para mim e falou, nossa, foi quase um culto de libertação isso aqui. Pareceu o seminário de libertação que a gente fez. Eu falei, pois é. Festa da Páscoa é festa do quê? Ele falou, nossa. Eu falei, então do mesmo jeito que Pessah é uma festa, é um tempo, tá? É um portal eterno de Deus sobre libertação. Shavuot é os primeiros frutos. Então você pode nessa estação estar colhendo primeiros frutos do seu caminhar com Deus. Ah, mas eu já caminho com Deus faz bastante tempo, mas de repente nunca deu os frutos e agora vai começar a dar alguns frutos. Fique atento. Ou você pode receber de Deus alguns dons, algumas ferramentas que vão te ajudar nesta vida com Ele. Fique atento. Ok? Estamos debaixo desta estação. Que nós possamos meditar também. Que frutos eu tenho dado? Eu estou dando frutos? Eu estou trazendo 3.000 ou estou morrendo com 3.000? Aqueles 3.000 foi ótimo. Nossa, assustador, né? 3.000 em Atos, aí vai lá ler 3.000. E não era isso que eu tava buscando, era o fogo, mas enfim. Foi sem querer, entre aspas. Mãe, Foi sem querer pra mim, né? Pra Deus. outra Fala. dúvida agora sobre Pentecostes. Porque Moisés demorou 40 dias só pra pegar a tábua dos 10 mandamentos. Não foi só... Ele não ficou lá os 40 dias pra isso, ele ficou tendo intimidade com Deus. Foi batido papo com Deus? Não, a Bíblia não nos descreve o que ele ficou fazendo os 40 dias lá, certo? Não sabe se quantos dias ele subiu, quantos dias ele desceu, quantos dias ele ficou lá, se ele ficou orando, se ele ficou meditando, se ele ficou abismado com a presença de Deus, não nos fala. Não especifica. Tinha tempo pra ele subir, pra ele descer do monte, que naquela época devia demorar, porque não tinha nenhum equipamento. Não especifica, é tudo imaginação nossa. Não especifica, não especifica. Pode ser tempo de subida, tempo de descida, pode ser os 40 dias lá em cima só, pode também. Agora, cá pra nós, né? Não dá pra ver Deus pegar 10 mandamentos e descer em um dia só, galera, é algo muito profundo. Né? Imagina você estar com Deus assim. Certo? Beleza, meu povo? Vou esclarecendo as dúvidas daqui. Se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem aí também, tá?
Pelo jeito agora vocês não estão com nenhuma, porque eu já dei tempo, vocês não estão escrevendo. Vou encerrar. Vamos ver se eu acho um. Vamos ver se eu acho um. YouTube. Apesar que não, né? Vai que eu ponho e tem direitos autorais, eu perco a live inteira, né? Não, deixa quieto. Deixa quieto. Não vamos fazer isso. Também no Spotify também pode coisar. É a música, é o Instagram, é a plataforma do Instagram que tem algumas músicas que ela entende que é direitos autorais e faz cair a live. Melhor não. Deixa quieto. Vamos orar. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor falou conosco durante essa live. Que isso possa ficar reverberando em nosso ser, Senhor. Que nós possamos ficar meditando, como diz a Tua palavra, dia e noite sobre isso, Senhor. Que nós possamos ouvir, Pai, não apenas com os nossos ouvidos físicos, mas com os nossos ouvidos espirituais, tudo que o Senhor está falando conosco esse tempo. E nós possamos estar abertos, Pai, a este entendimento que vem de Ti, Senhor, que não vem de homens, Pai. Que nós possamos estar atentos ao que o Senhor está fazendo, ao que o Senhor está nos mostrando, Senhor. Que nós possamos estar abertos, Pai, ao Teu mover em nós, Pai. Em nós e através de nós, como foi em Pentecostes com os discípulos. O Teu Espírito Santo moveu neles e através deles, e que assim seja conosco, Pai. Que o Teu Espírito Santo, neste tempo de Shavuot, nesta festa, Pai, dos primeiros frutos, possa vir mexendo em nós e através de nós produzir os bons frutos para o Teu reino, Senhor. Que nós possamos estar atentos, posicionados, abertos e buscando a Ti, Senhor. Não distraídos pelas coisas do mundo, Senhor, pelas festas mundanas que nos roubam a atenção, Senhor, mas para as Tuas festas, Senhor, que nos trazem novamente para Ti, que nos trazem para a Tua verdade, que nos trazem para aquilo que o Senhor fez por nós, por aquilo que o Senhor faz por nós, que nós possamos estar atentos, Senhor. Capacita-nos, Pai, em entendimento, em atenção, em discernimento, em sabedoria. Nós Te agradecemos, Pai, Te damos graças, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua generosidade, que não se cansa de nos presentear com as Tuas ferramentas, com o Teu ensino, com as Tuas festas pedagógicas, didáticas, para que nós possamos trazer à memória tudo aquilo que o Senhor fez e faz por nós, tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Obrigada, Senhor, pela Tua generosidade, misericórdia, graça, amor. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada pela vida de cada um que aqui está, por cada irmão, Senhor. Eu consagro cada irmão que aqui está a Ti, Senhor. Que esta semana, Pai, seja uma semana repleta da Tua glória, Pai. Que o Teu fogo, Pai, assim como veio sobre o Monte Sinai, assim como veio sobre os discípulos em Pentecostes, possa vir sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, nossos maridos, nossos ministérios. Que o Teu fogo venha, Pai, sobre a nossa vida, Senhor. Capacita-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijos, meu povo. A live vai ficar gravada. Compartilhem a live com pessoas que vocês acham que podem se beneficiar do que foi falado aqui, tá bom? Não guardemos isso para nós. Quando Deus me pediu para que eu falasse sobre as festas no ano passado, eu não imaginava que Ele ia pedir para que eu fosse me aprofundando. Mas esse ano, agora eu não vou lembrar se foi antes de Pêssah ou depois de Pêssah. Eu acho que foi antes de Pêssah. Foi antes de Pêssah. Ele me deu uma visão, eu não sei se eu já falei com vocês, que ele colocou ele me mostrou ele colocando uma estrela de Israel aqui na minha testa. Azul clarinha, assim. Azul clarinha, brilhante. Se fosse um azul celeste, mas brilhante, um azul
Azul assim, ó. Um azul assim, brilhante. E aí eu perguntei por que aquilo estava na minha testa. E ele falou que ele estava me dando o discernimento espiritual bíblico do povo de Deus para resgatar a cultura dele. E aí, e que eu devia espalhar isso. E aí, quando ele falava que eu devia espalhar isso, saía assim da minha testa, assim, um monte de luzes, assim, mais brilhantes ainda, como se fossem purpurina. Cristalzinhos, assim, purpurina ficou muito... Cristalzinhos, assim, azuis claros, assim, iam saindo, assim, como se fossem... raios assim desses cristais, ia formando várias estrelinhas nas pessoas. E aí ele falava assim: eu preciso que essa cultura volte, porque vocês foram roubados e o meu povo precisa estar fortalecido. Então eu entendo que isso tem que ser propagado, divulgado, entendeu? Então, façam a parte de vocês. Se vocês entenderam que isso é importante, façam a parte de vocês divulgando, certo? Ajudem. Deem os frutos. É época de frutos, tá bom? Beijos, meu povo. Vai ficar salvo, tá? Oi? Mas tipo assim, né? Eu mostrei o azul. Beijos.